Bom dia. Bom dia. As pessoas que não perderam o horário, né? Parece que hoje o pessoal acordaram mais tarde um pouquinho, né? Mas não, como se diz, não é a quantidade e sim a qualidade, né? Nós sabemos que encarnados estamos em pouco, mas desencarnado o centro está cheio. Então, neste momento, né, que já está passando da hora, nós temos o nosso horário, a espiritualidade também tem o horário deles. E nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a Ele as benesses do Pai Criador para o dia de hoje, para que nós possamos trilhar os caminhos, nossos caminhos, aqueles caminhos que nós temos que percorrer, muitas vezes difíceis, mas aquele que está com o pensamento conectado a Deus, a Jesus, o fardo se torna mais leve, porque quando nós temos um fardo e nós procuramos carregá-lo com exatidão, com resignação, com amor, este fardo se torna mais leve, porque Deus disse que Ele não colocaria fardos pesados em ombros leves. E nós, neste momento de oração, de reflexão, vamos refletir um pouco, rogar a Deus, né? Nós estamos passando por momentos bem complicados no planeta Terra, no nosso país, em nós, nos nossos lares. A todo instante a gente ouve famílias que vêm aqui no centro procurar alívio para as suas dores. Mas o alívio das nossas dores, nós temos que olhar e carregá-las, porque essas dores são nossas. Como agora mesmo nós estávamos ouvindo nosso irmão que já está na espiritualidade, o Dr. José Antônio, ele falando da prece, o melhor antídoto para todas as dores, para todas as incertezas, as ansiedades e os medos, é a prece, mas aquela prece saída do coração, não só do pensamento. Neste momento nós rogamos por todos aqueles que não têm um lar, Senhor, porque nós temos um lar para voltar, mas existem irmãos que não têm um lar. Oramos, Senhor, por aquelas almas que estão nos presídios, alguns até inocentes, mas outros estão ali ressarcindo erros e corrigindo, estão na corrigindo. Mas o Pai nos corrige amando, dando a nós a oportunidade de voltarmos aqui e refazer o que nós fizemos errado. Nós não podemos voltar no começo da nossa vida para endireitar, para seguir os caminhos certos. Mas o que nós podemos fazer é de hoje em diante, do momento em que nós adentramos a esta casa, que nós abrimos um livro de Kardec, da codificação, que traz uma mensagem de alívio, de incentivo, nós estamos aliviando, trazendo para nós a exatidão que Jesus veio nos trazer. Então, nesse instante, nós rogamos as bênçãos do Pai Criador, as benesses de Jesus e o amparo da espiritualidade desta casa, que todos nós possamos, né, elevar o nosso pensamento, aquietar os nossos corações, pensando, hoje eu tive a oportunidade de levantar da minha cama e chegar até aqui,
Espírito. Talvez amanhã eu não tenha mais essa oportunidade. Então vamos viver este momento de paz, de amor, de gratidão a Deus por estes momentos, por esta manhã fria, né? Mas que seja abençoado este dia e que nós possamos pegar as lições de hoje e trazer para o nosso caminhar. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Ser conosco, amado Mestre, hoje e sempre. E que a tua paz permaneça em nossos corações, nos incentivando a caminhar, mesmo que os caminhos se tornem difíceis. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Agora, bom dia a todos que ainda não estavam aqui. Né? Olha, nós não sabemos o porquê. O nosso orador, talvez, surgiu algum problema, né? Imprevistos acontecem e nós não sabemos porquê até o momento ele não está. Mas nós vamos fazer uma lição ao qual eu gosto muito, que é o Cristo Consolador, do capítulo 6, né? É o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas. Todos os sofrimentos, misérias e decepções, dores físicas, perdas de entes queridos e amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem mitigar o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve, e a lei é suave, pois apenas impõe com o dever, o amor e a caridade. Então, há mais de 2000 anos, Jesus fez esse convite a todos nós. Ele fez esse convite lá na Palestina, para os seus apóstolos e para aquelas pessoas que ainda não tinham, assim, a abertura espiritual, não tinham o entendimento que nós temos hoje. Mas quando Jesus ele fez esse convite, ele sabia que esse convite chegaria até nós. Como chegou, como hoje nós estamos aqui. Olha só o que ele diz: vinde a mim. Jesus está nos chamando. Há quanto tempo Jesus está nos chamando? Quantas reencarnações nós já tivemos para nós estarmos hoje dentro desta casa, passando por esse ensinamento que Jesus fez há mais de 2000 anos. Só que Jesus disse uma coisa: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vejam bem, ele diz que ele nos alivia. Ele não diz eu vos curarei, porque ele veio, trouxe o seu ensinamento, trouxe o alívio para que nós pudéssemos respirar e nós fôssemos buscar
a nossa cura. Porque quem tem que buscar a cura somos nós, né? Jesus dá aqueles momentos na nossa vida, no nosso caminhar. Por exemplo, está tudo bem, nós estamos bem, nossos filhos estão bem, nossa família está bem, nossa conta lá no banco está bem, está tudo bem, mas de repente vem, parece que uma ventania, um turbilhão na vida de muitos nós e quase nos abate. E nesse instante, se nós esquecermos, nós temos que procurar o alívio para as nossas dores no momento de bonança, no momento de paz. Porque no momento da aflição, quando a dor, quando as intempéries, quando os problemas chegam, por exemplo, quando a partida de um ente querido nos pega assim, desprevenido, né? A dor é tão contundente que muitas vezes nós não conseguimos orar. E é neste momento que, se nós não estivermos preparados, com a nossa fé raciocinada, aí nós podemos cair. Nós podemos sentir o peso tão forte que nós não conseguimos levantar. Por isso que Jesus diz, aí então Ele dá um momento, volta, nós passamos por todas aquelas dificuldades. Quando nós pensamos que nós estamos, que está tudo bem, vem outra, acontece outra coisa. E aí? Como? Nós estamos, quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória lá na espiritualidade, nós já sabemos, nós aceitamos aquilo que nós vamos passar aqui, aquilo que está escrito, que está para nós. O Senhor sempre dizia, ninguém está no lugar errado e no momento errado. Porque se estava naquele lugar e aconteceu tal coisa, porque era aquele o momento. E nós temos que pensar sobre isso, que nós não procuramos, nós temos que, aliás, nós procuramos, nós temos que achar esse caminho. Muitas vezes, o caminho que nós percorremos através da nossa vida, nós achamos ele muito longo. Mas o que é na vida na Terra diante da eternidade? Então nós temos muitas vezes que nos preocupar mais com os bens do Espírito, não com os bens materiais. Não é, a lei divina não é contra nós querer termos uma vida mais tranquila, nós termos a nossa casa, o nosso carro. Não é contra a lei divina. A lei divina é contra o supérfluo, que nós temos e queremos mais. Nós já temos o básico, aquilo que nos dá uma vida tranquila, mas muitos de nossos irmãos ainda não contentam com aquilo que têm, busca sempre mais. E quando nós buscamos esse mais, através das nossas dificuldades, do nosso trabalho que nós temos, que tudo bem, mas existem aqueles que buscam, passando por cima das leis, passando, deixando, como se diz, passando por cima do seu irmão, né? São os bens adquiridos da iniquidade. Esses bens nós temos que dar conta dele, porque nós sabemos que tudo que nós temos é um empréstimo que o Pai nos faz. Mas vai chegar um momento em que nós temos que devolver isto. E como, se nós não cuidamos deste bem
que o Pai nos deu, como é que nós vamos voltar à espiritualidade de mãos vazias? E se nós não trabalharmos a isso que nós viemos, com certeza nós vamos voltar de mão vazia. Tem uma passagem que Jesus fala sobre aquele homem, aquele fazendeiro, que ele olhou e falou assim: puxa, mas a minha colheita foi maravilhosa. Olha, eu tenho tantos bens, tantos grãos, que os meus celeiros não vão dar conta. O que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou derrubar os celeiros antigos e vou construir outro maior, para que caiba todos os meus bens. E aí assim ele fez. Então, guardou todo, e aí ele disse: minha alma, os meus bens dá para muito tempo, para beber, gozar e viver por longos tempos sem me preocupar. E aí Deus diz a ele: ó insensato, não sabeis que ainda esta noite a sua alma vai voltar, a sua alma vai ser chamada. E assim acontece conosco. Nós passamos a vida inteira procurando acumular bens materiais, que no momento em que nós tivermos que partir, tudo isso vai ficar, porque isso não é nosso, nós não podemos levar. Nós só levamos conosco aquele bem que Jesus disse: não acumuleis bens que a traça corrói, que a ferrugem destrói e que o ladrão rouba. Construir bens para o vosso espírito, porque este podeis levar no momento em que tiveres que partir. E quando nós chegamos de lá, nós fazemos uma proposta e a gente chega aqui e a gente esquece. Ao invés de cumprir aquela proposta que nós fizemos, nós procuramos outros caminhos, os caminhos mais fáceis, aqueles caminhos que nos dão status, né? Procuramos através das utopias do mundo, dos prazeres que está todo instante aí a nos chamar para desviarmos dos caminhos certos. E nós estamos, muitos de nós ainda estão procurando esses atalhos, mas esses atalhos chegam lá na frente. Ele tem uma curta de uma muralha na frente que nós temos que passar por ela. E se nós não estivermos preparados espiritualmente, como é que nós vamos passar pelas intempéries da vida, pelas tempestades que vêm? Então, que a gente diz, nós temos que procurar, na hora de calmaria, preparar o nosso espírito para os momentos difíceis, para que nós possamos passar por esses momentos, né? Lembrando que todos nós, esta porta nós vamos passar, e que nós consigamos passar por esta porta levando algo em nossas mãos, fazendo com que as nossas mãos que Deus nos deu faça alguma coisa pelo nosso semelhante, né? Que nós procuremos trilhar os caminhos da verdade e da justiça, sem desvencilhar destes caminhos. Então, é isso aí. Vamos procurar trabalhar com exatidão. Não vamos procurar. Nós costumamos fazer o seguinte: nós temos o básico, o suficiente para nós vivermos, mas a ganância que percorre o mundo de hoje, o egoísmo, o orgulho, aquela vontade, aquele ter, o ser, o poder, isso aí é que é o maior empecilho
na nossa caminhada, na nossa trajetória. Então vamos colocar nesse ter, dar, né? Possuir, repartir. Como a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Né? Esta é a oração que São Francisco deixou para nós. Eu agora, como nós estamos passando, né, procurando alguém falar, eu vou passar para Ana agora falar um pouquinho, né? Ou alguém, se alguém desejar falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, tiver vontade de expor algo, nós deixamos livre para quem quiser colocar a sua ideia. Se tiver alguém que tenha vontade de falar alguma coisa, está livre. Ninguém se propõe a... Porque como nós estamos sem orador e não preparamos nada, a gente vai improvisar aqui hoje para que essa casa não fique sem as lições. Maria Luísa, como a Maria Luísa disse, hoje o nosso orador não veio, então todo mundo foi ter um pouquinho de surpresa, tá? A leitura, não sei se todos chegaram a perceber, foi a leitura do Cristo Consolador, que está no capítulo 6. E quando a gente para olhar no Evangelho, ele vem logo após o capítulo 5. O capítulo 5 é sobre as aflições. E é engraçado quando a gente para pensar que depois de todas as aflições, todos os problemas que nós temos no mundo, porque ele deixa sempre muito claro no capítulo 5, que muitas vezes as nossas aflições são coisas bobas, que a gente acha que é passageira. Tem uma parte que ele pega e fala: vocês acham que vocês são infelizes porque vocês estão com uma doença, porque vocês não têm uma casa, porque o que é o problema das aflições? E depois, no Cristo Consolador, ainda não no capítulo 5, ele frisa também que o que a gente acha realmente que é aflição, não é. A aflição é a gente usar o nosso bem para o mal. Por exemplo, quando você tem muito dinheiro e você usa isso para o mal ou para prejudicar outras pessoas. É quando você tem, por exemplo, a carga da fama, até mesmo um político, ao invés de fazer o bem, prejudica outras pessoas. Isso que é infelicidade. Mas como a Maria Luísa falou, Jesus não disse: vinde a mim que eu vos curarei. Ele fala que vai nos aliviar. Então, que nós possamos sempre lembrar da prece em todos os momentos. Hoje eu estou com uma decisão difícil, vamos fazer uma prece. Hoje o meu dia não está legal, vamos fazer uma prece. Mas como o Dr. José também citou aqui no vídeo, no início, a prece ela não deve ser feita aquela decorada, aquela que enquanto você está fazendo a prece, você está pensando em outra coisa. Não, a gente tem que tentar achar o nosso fundo, o nosso íntimo e fazer aquela prece do coração, que seja obrigado, Senhor, que seja aquela prece de que, Senhor, hoje vai ser mais um dia difícil no trabalho, esteja comigo. A gente consegue concentrar em preces com 3, 4 palavras que vêm realmente do nosso coração. E é onde Jesus vem nos falar: eu vos aliviarei. Quantas vezes, quando a gente faz a prece, seja para ir antes de uma consulta ao médico, às vezes você chega e fala: não, você vai chegar lá, vai demorar, que o médico vai... Se a gente faz uma prece, para que chega lá, é tudo o contrário do que a gente tinha imaginado. Até mesmo quando vamos em uma festa, em algum evento,
ai nossa, não estou querendo ir. Quantas vezes, se a gente faz essa prece pequenininha do coração, nós somos surpreendidos. Repetindo, porque Cristo vem nos consolar, Ele vem nos aliviar. Então que nós possamos pensar nele sempre, em todas as situações. Está difícil? Peça ajuda. Ele não desampara, não desampara. E que todas as nossas dores, as nossas aflições que a gente encontrar no caminho, que sempre temos, às vezes a gente olha e fala, nossa, hoje eu venci, né? E no outro dia aparece um outro problema. Eu brinco que eu falo que às vezes a gente assiste demais TV ou lia muita história que a gente fica esperando aquele viverão felizes para sempre, viverão felizes para sempre. Aqui nós não vamos ter. Hoje você venceu uma prova, logo vai vir outra. E é uma coisa que a gente vai se preocupar, vamos ficar ansiosos, preocupados, aflitos, desesperados. Mas quando a gente lembra do Cristo, a gente fica mais confiante, com mais resignação para a gente vencer tudo. Alguém quer fazer algum comentário? Rosângela? Só reforçando a fala de vocês, que muitas vezes a gente acha que é o fim do poço, acabou tudo, e realmente quando a fé, a oração, ela sai da alma, né, do coração da gente, às vezes até sangrando, realmente a resposta muitas vezes é imediata. Ela acabou, chegou, aconteceu isso comigo muitas vezes esse ano, e às vezes fala, nossa, agora não tem como sair. E realmente, se o coração abrir, a graça desce. Então eu vou convidar os médiuns para a sala de passe, tá? Obrigada.